Oi, gente, bom dia. Acordei faz pouco tempo, gravando esse vídeo pela manhã. Não estou em casa, estou na casa do meu namorado. E o que me motivou a me arrumar, fazia tempo que eu não passava maquiagem, mas gravar o vídeo me motivou um pouquinho a me arrumar, colocar uma roupa mais diferente. Arrumar meu cabelo, penteei meu cabelo, lavei e coloquei um batonzinho. Não é tão fácil para mim decidir fazer gravações, porque eu não tenho esse hábito, esse costume de estar me expondo na internet, tanto com redes sociais no geral, e principalmente estar falando, né? Não tenho esse costume de estar falando, mas estou me esforçando para isso e espero que dê certo. Hoje eu quero falar sobre a minha maior dificuldade de aceitar essas crises, sabe? Desde quando começou. Eu sinto que a minha maior dificuldade nessa questão de aceitar a crise é que a gente perde um pouco da autonomia. Então, quando a gente quando a gente alcança essa independência, essa autonomia, é muito difícil da gente aceitar quando perde, sabe? Então, eu acabei ficando muito mais ansiosa com as primeiras crises, porque eu pensei que a minha vida tinha acabado ali, mas não é assim. Com o tempo eu fui percebendo que tinha outras possibilidades, que tinha outras formas, sabe, de viver até com mais calma, porque eu aprendi muitas coisas também com essa fase. Eu aprendi que a vida também não é só correria, sabe, a gente precisa colocar nossos limites, tanto na questão do trabalho, amizades, família principalmente, que às vezes a gente tem nossa maior dificuldade, relação com o pai, relação com mãe, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu posso entrar em detalhes depois sobre como é a minha relação com a minha família e a minha dificuldade de fazer algumas coisas quando eu tô próxima a eles, quando eu tô no convívio deles. Então, perder essa independência para mim, essa autonomia de ir no mercado, autonomia de ir em uma padaria, em uma panificação, foi muito triste, foi frustrante, principalmente quando eu tentava fazer as coisas e não conseguia. Então, a gente meio que como se tivesse perdido nossas pernas e nossas mãos. Eu vejo como esse lado, eu ainda sinto assim um pouco de vontade de chorar quando eu lembro, mas que eu ainda tô passando por essa fase, né? Eu tô aqui agora sozinha, mas até conseguir ficar sozinha de novo dentro de casa foi um processo, tem sido um processo, porque a nossa mente tenta criar coisas que não são reais e a gente quando começa a se conhecer mais, a gente percebe o que é, coloca na balança assim, né? Nossa, isso aqui não é real, aquilo ali tem mil possibilidades disso acontecer, mas se a gente trazer para a realidade, tem possibilidades de não acontecer também. E tem mais possibilidades do que a nossa mente, das coisas que a nossa mente cria de não acontecer do que acontecer. Então, eu tento colocar sempre isso na minha cabeça mesmo, quando vem alguns pensamentos de que não é real. E, e isso tem me ajudado bastante, sabe? Tem me sido a minha maior força, trabalhar com essa questão da realidade. E a gente na terapia também passam pra gente, né? Nossa, vamos anotar os pensamentos, anotar as coisas. É muito importante a escrita nessa fase, porque a gente vai conhecendo o que vem, sabe, na nossa cabeça. E por mais que a gente sinta que não está melhorando, porque ainda não conseguiu fazer tudo, é um processo, é a gente entender que é um processo e que as coisas que a gente faz, tanto o que a gente alcançou antes, que quando eu lembro o que eu passei para conseguir a minha profissão, o estudo, o treino que eu passei e tudo para conseguir o que eu estava fazendo, né? Enquanto profissional, eu lembro dessa fase e eu trago para essa fase do momento presente que eu estou agora, que tudo é o tempo. Então não tem como a gente querer que tudo melhore de um dia para o outro, sabe? Pode acontecer da gente sentir uma melhora um dia e no outro não, e tudo bem, porque a vida não é linear. A gente tem os nossos altos e baixos.
E o nosso corpo sente também, né, não é só a razão, tem esse lado sentimental. Então é a gente aprender a lidar com as nossas emoções. E uma coisa que tem me ajudado bastante é a escrita, além de sair de casa, além de fazer algumas exposições do corpo, sabe, porque eu ainda tenho essa dificuldade, assim, com barulho extremo, com movimentações, então mas eu vou aos poucos. E isso que eu venho fazendo tem me ajudado muito, essa paciência, né, com nós mesmos, porque às vezes é difícil, muito difícil, quase sempre é muito difícil. Então a gente seguir firme no nosso propósito, nas nossas escolhas, os propósitos eles vão mudando, né, eu sinto que mudou bastante o propósito da minha vida, e eu continuo. Eu posso até fazer outro vídeo explicando como é que eu faço para continuar firme naquilo que eu sou, naquilo que eu quero continuar, que é o meu trabalho, o meu estudo, porém eu tive que fazer essa pausa, então vieram novos motivos, assim, de continuar a vida, e eu tive que reinventar isso, né, reinventar essa nova forma de viver, essa nova rotina também que tá bem diferente do que era antes, e em poucos meses. E a gente sente, né, a gente lembra de como estava, porque se você estava numa fase muito boa da sua vida, conquistando várias coisas, e você teve que parar, isso é frustrante pra gente. E a gente trabalhar isso no nosso pensamento, na nossa colocando novas coisas na nossa rotina ajuda muito. Então não pense que vai ser tudo perfeito, sabe, não se comparar, acredito que é o ponto principal. Logo no início eu evitei muito, até porque eu não conseguia também ficar muito tempo em tela, porque eu cansava, estava cansando muito rápido, ainda tô um pouquinho, mas você não se comparar com a vida de outras pessoas, principalmente na internet, porque a gente vê que não é real. E a gente tem que lidar com a realidade, sabe? Um pouco de realidade e um pouco de sonhos. Um pouco daquilo do que é real, principalmente porque nessa fase a nossa mente cria muitas coisas e que são irreais, mas a gente ancorar na realidade é o que ajuda. O que me ajudou muito foi fazer coisas dentro de casa mesmo porque eu não estava saindo, que me fizesse se sentir na terra, sabe, que me fizesse me sentir viva, e eram coisas reais. Eu não estava assistindo vídeo, não estava nas redes sociais, aquilo dava um cansaço na minha cabeça, sabe, quando eu tentava fazer algo, até assistir filmes mesmo, me cansava. Agora eu tô conseguindo fazer bastante coisas, assim, comparado ao início das crises, né. Mas a gente vir para a realidade e manter os nossos sonhos vivos também, porque a gente vai voltar e a gente volta, a gente sempre volta. Então manter devagar, a gente muda o foco um pouco da rotina, mas a gente mantém, se você puder ter um diário, você mantém os seus sonhos vivos, do que você planeja continuar na sua profissão quando você voltar a trabalhar, a forma como você vai continuar, o que vai mudar, o que não vai. Isso é importante a gente manter vivo na nossa mente e não alimentar os pensamentos de que nada vai dar certo, de que nunca vai voltar. Tentar mudar mesmo esse foco. Sempre quando vier pensamentos assim, mudar o foco para aquilo que está sendo real no momento presente. Se a realidade for ficar deitada agora e se você sente desconforto quando levanta, fica deitada, pega um livro, escreve algo, ou só fica deitada, porque essa fase, o descanso é muito importante, o descanso do corpo e da mente. Quando a gente chega ao extremo da crise, é o caso da crise de pânico, né, o que aconteceu comigo e o que deve estar acontecendo com milhares de pessoas. É, o corpo fica muito sensível aos estímulos e fica muito sensível a notícias ruins, a pessoas que às vezes vêm falar de forma negativa, sabe? Então a gente evitar isso no início é muito importante, no início e continuar evitando. Eu evito bastante, eu não assisto jornal, nunca fui de assistir,
mas evito estar vendo essas notícias que acabe deixando o meu corpo mais em alerta, porque o corpo sempre em alerta, a gente fica muito assustado, muito, vivendo às vezes uma realidade que não faz bem, entende? Então você cria um pouco do romantiza um pouco sua vida, sua rotina e cria assim um mundo, sabe, para esses primeiros cuidados consigo, porque é muito importante, muito mesmo. E você vai sentir diferença, mesmo que às vezes você passe um mês fazendo isso, 15 dias, você não sinta tanto, no futuro, em alguns meses você vai sentir, mesmo que leve. O que aconteceu comigo. Eu comecei a sentir, depois de alguns meses, umas mudanças assim, e eu fiquei me sentindo muito feliz, porque foram mudanças pequenas, porém que fez toda a diferença para mim. A questão de eu comecei a sair de casa e isso me fez sentir menos tontura na rua, porque eu comecei a caminhar, eu comecei a sair. Tem dias que eu nem saio, tem dias que eu nem consigo sair, mas já aliviou muito, porque até dentro de casa eu sentia bastante alguns sintomas. Então, sintomas físicos, né, além dos pensamentos e tal. Mas o que me fez mudar muito foi ter feito uma primeira viagem que eu fiz em dezembro. Essa viagem eu passei 2 semanas fora daqui da cidade onde eu moro, e nessa viagem eu caminhei bastante. E quando eu voltei eu senti muita diferença. Quando eu estava lá eu não sentia tanto, parecia uma coisa que eu ainda estava da mesma forma, mas quando eu voltei eu senti muita diferença. E eu comecei a tomar remédio, sim, comecei a tomar, mas o remédio ele ajuda, né, acalma. Eu não tô aqui para dizer que você deve ou não tomar, até porque eu não sou médica e não estudei para isso. Mas eu tô aqui para falar da minha experiência pessoal, e o remédio pode acalmar, e o remédio pode fazer efeito para você, como não pode. E é todo um conjunto, né? Tem a terapia, tem a psicanálise, tem o que você faz na sua rotina, que eu acho o mais importante, que é o que a gente faz com a gente, o autocuidado. E eu acredito muito, sabe, no poder do autocuidado. E passei a acreditar quando vi diferença. Diferença comigo, diferença no meu corpo, porque antes eu não tinha muita rotina de autocuidado, era só trabalho, pagando aluguel eu estava, né? E preocupada com as contas, trabalho, por mais que eu amasse meu trabalho, mas era cansativo, era exaustivo o que eu estava fazendo e a rotina que eu estava, me levando meu corpo ao extremo do cansaço mesmo. E eu achava que eu estava dormindo bem, porque eu estava me alimentando bem, eu estava indo para academia, já fazia uns 2 anos, e isso mexeu comigo quando tudo começou. Mexeu muito comigo. E porque na minha cabeça estava tudo bem na minha rotina, eu estava feliz, eu estava morando sozinha, eu estava fazendo tudo que eu um dia sonhei, né? Estava realizando e conquistando tudo. E me deixou bem triste o que aconteceu, mas aqui eu tô mais para motivar, né, a gente a continuar, e como faz isso, e como conviver com essas crises de pânico, crise de ansiedade, né, esse medo extremo da vida, que acaba nos limitando muito. Então eu espero que esses vídeos ajudem, né, quem está precisando como eu, e que se eu tivesse achado algum canal assim, ia ter feito muita diferença para mim no início, porque eu estava bem perdida com a nova rotina, né, sobre o que fazer e o que não fazer. Inclusive, acho que eu tô tremendo um pouco, mas é isso. Não sei se vai ter uma estabilidade no celular. Tô gravando com celular e não é com câmera. E é isso. Vou postar esse vídeo e acredito que terão os próximos. Beijo.